Fala pessoal, tudo bem? A situação financeira do Corinthians é muito complicada. Quem está falando não sou eu, é o maior especialista em gestão e finanças do esporte do Brasil, César Grafietti. Sobe o som! Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, como eu disse aqui, a situação do Corinthians financeiramente é muito complicada. Quase caótica, essa é a avaliação do maior especialista em gestão e finanças do esporte do Brasil, o César Grafietti, que todo ano divulga aí o balanço financeiro dos clubes no Itaú BBA. Né? A dívida do Corinthians do ano passado, né, chegou a 665 milhões de reais, com um déficit recorde de 177 milhões, ou seja, mais 177 milhões no buraco ainda. E segundo o Grafietti, a situação só não é dramática porque o Corinthians vendeu o Pedrinho. Está esperando ainda receber o pagamento de 20 milhões de euros da venda do jogador para o Benfica. Vamos ouvir o que disse o Grafietti em entrevista à Rádio Bandeirantes, concedida a mim, ao João Paulo Capelanes e ao Cláudio Zaidan. Depois a gente fala ainda mais sobre isso, tá? Eu só diria que ela não é dramática, porque vendeu um atleta no começo do ano que foi, assim como o São Paulo, um alívio nesse momento onde as receitas cessaram. Mas se ele não tivesse feito isso, certamente seria uma situação dramática. Porque foi o que eu comentei, né? Ele não desinchou a folha, e isso faz com que os custos ao longo do ano continuem tão altos quanto foram ano passado, e sem receita. Então, o que se imagina, e aí a esperança de todo dirigente, é que o futebol volte em algum momento no segundo semestre e as receitas de TV especialmente retornem. Mas a situação é bastante complicada lá no Corinthians, justamente porque as receitas são muito menores do que a capacidade de geração de caixa, de despesa do clube. E tem que lembrar que o social ano passado deu mais ou menos 40 milhões, 45 milhões de déficit. Ou seja, o futebol, além de bancar suas contas, ainda tem que bancar um déficit enorme da área social, que continua existindo. Enfim, o cenário sem receita, com esses custos todos do jeito que são, eu diria que está próximo do caótico, mas ainda está só muito complicado. Bom, pessoal, além de tudo isso, né, tem o problema do estádio. Né? O Corinthians paga 8 parcelas por ano de 6 milhões e 600 mil reais. Tem que pagar lá religiosamente. O dinheiro usado para pagar esse boleto é o dinheiro justamente da renda dos jogos. Só que quando voltar ao futebol, não vai ter público, né? Até o final do ano, pelo menos, aí não vai ter público. Pelo menos o presidente André Sanches não trabalha com essa possibilidade. Ninguém no Brasil trabalha com a possibilidade de ter público no estádio em meio à pandemia do coronavírus sem a vacina. Então, de onde vai vir o dinheiro, né? Ou seja, situação gravíssima financeira do Corinthians, como disse aí o Grafietti há pouco. E para piorar a situação, o repórter João Paulo Capelanes da Rádio Bandeirantes trouxe ontem a informação de que o Montevideo Wanderers acionou o Corinthians na FIFA pelo não pagamento da contratação do zagueiro Bruno Mendes, lembra? Segundo o Rodrigo Vessone, é uma parcela de 5 milhões de reais, o valor é de 5 milhões de reais. Então a gente vai seguir acompanhando aqui, a gente já tem trazido aqui essa situação do Corinthians, né? Que aí começa a ter negociações que a gente não consegue compreender, por exemplo, a contratação do Léo Natel, né? Atacante que pertencia ao São Paulo, que estava no futebol do Chipre, 23 anos de idade, quer dizer, um atacante desconhecido, sem grandes números, pouco mais de 10 gols na carreira profissional dele, contratado pelo Corinthians por 6 milhões de reais, né? Então a gente vai entendendo aí esse problema de gestão e por que o Corinthians vai se afundando cada vez mais nesse buraco. Inscreva-se aí no canal, tá bom? E você, o que acha dessa gestão do Corinthians? Um abraço, tchau, tchau.